Saudações rubro-negra, bora aqui para as últimas informações do Flamengo, passando os créditos aqui, pessoal, para Sport TV, né, especialmente por estar na área, programa aí que falou da equipe do Flamengo que vai enfrentar o Botafogo neste domingão. Então vamos acompanhar aqui o que aconteceu nessa sexta-feira à noite, uma sexta-feira bem agitada, e também tem jogadores que podem deixar a equipe do Flamengo, jogador importante, beleza? Mas antes, pessoal, já se inscreva aqui no nosso canal Giro do Flamengo, deixa o seu like, ativa o sino de notificações, bora conferir aqui o programa de hoje, mas antes deixe bastante like nesse vídeo. Domingo, né? A gente fala sobre o Campeonato Carioca, os enfrentamentos, né, Gonza? Falar desse Flamengo e Botafogo, esse Botafogo e Flamengo, e como as coisas mudam no futebol, né? Porque a gente viu um Botafogo ter tranquilidade para se classificar no Campeonato Carioca, o Flamengo flertar com o quadrangular do rebaixamento e nada disso entra em campo no domingo. Tudo fica para trás e agora é o Botafogo que tem uma sequência ruim de 4 derrotas consecutivas. Esse começo de temporada, nessa temporada inédita, né, que eu sempre ressalto aí, essa mistura de campeonato brasileiro com campeonato estadual, ela traz uma série de pegadinhas, né, uma série de armadilhas aí para os clubes, e aí as coisas mudam muito quando você consegue ter uma sequência aí de 2, 3 bons jogos, você tem que comemorar muito porque não é fácil. Esse é um jogo que absolutamente não dá para fazer qualquer tipo de previsão, não vejo nenhum tipo de favoritismo, primeiro porque é um jogo, não é nem mata-mata, é só mata. Isso dificulta ainda mais, né? Eu acho que se fosse ida e volta, a gente poderia até falar de um certo favoritismo, porque a gente sabe da força do elenco do Flamengo, né? Mas acho que o jogo único complica até para fazer isso. O jogo único, ele diminui muito as distâncias, e eu acho que tem uma outra questão, que aí na semana que vem tem uma mistura maior ainda do que estadual e brasileiro. Tem Libertadores e Recopa. Então o Flamengo vai jogar com o Botafogo, mas já de olho no Lanús, que é o adversário dele da Recopa. O Botafogo tem a pré-Libertadores, tem um jogo dificílimo na altitude, em Potosí. E isso vai ser preciso entender. A minha grande dúvida é saber como tanto o Anselmi como o Felipe Luiz, como eles vão, que tipo de importância, que tipo de peso eles vão dar ao campeonato estadual. Porque, no caso do Flamengo, sem a conquista da Supercopa, né, quando o Flamengo perde do Corinthians, ele gasta um pouquinho da gordura que ele tinha da conquista. Não é que foi crise, nem o Felipe está com o cargo ameaçado, mas aumenta um pouco a pressão. Se ele não eventualmente perder a Recopa para o Lanús, aí as coisas já começam. A gente sabe como é o futebol brasileiro, sabe como é o torcedor do Flamengo, a obrigação que é do Flamengo sempre estar vencendo, e aí começa a jogar peso, né, nas outras competições. E no caso do Botafogo, a questão de você ter que jogar a pré-Libertadores, né, e o Botafogo lutou tanto no ano passado, foi um ano difícil, um ano de reconstrução, e aí você de repente ter que jogar a tua força máxima numa disputa contra o Flamengo e depois ter problemas físicos, o que seria muito natural no jogo da altitude, não dá para saber. Assim, eu não sei qual, a gente não tem ainda qual é a escalação, e a partir das escalações a gente vai entender o que os treinadores estão esperando e projetando para esse confronto de estadual. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Jéssica? A gente faz projeções, né, em relação a prioridades de campeonatos, a gente fala isso todo ano. Só que em 2026 a gente começa a fazer isso mais cedo, e a gente só consegue ver justamente uma hora antes da bola rolar, que é quando saem as escalações oficiais, principalmente falando desse clássico, né? E o Flamengo, o Botafogo tem um jogo contra o Potosí na altitude na quarta-feira. O Flamengo enfrenta o Lanús na Argentina na quinta. É um dia a mais de preparação, mas eu acho que talvez seja a prioridade por ser um jogo valendo taça, né? A gente fala do Flamengo no Campeonato Carioca, o Flamengo não tratou o Carioca como prioridade, ele apenas mudou a rota para escapar de um quadrangular muito incômodo contra o rebaixamento e que aumentaria ainda mais. Eu fico até me perguntando em que momento seriam encaixados os jogos se o Flamengo tivesse ido para esse quadrangular contra o rebaixamento, porque são 6 datas. O Flamengo teria 6 datas, tem essa agora no Carioca garantida no fim de semana, mas enfim, talvez o Felipe Luiz observe com mais atenção a parte física desses jogadores. Vale lembrar que o jogo contra o Botafogo é no gramado sintético, isso muitas vezes
também muda um pouco a escalação, alguns jogadores não se sentem tão confortáveis, olhando para esse jogo contra o Lanús fora de casa na Argentina, né? Bom, primeiro que, assim, eu não acho que tenha sido errado o Flamengo, ou qualquer outra equipe da Série A do Brasileirão não ver o estadual como prioridade, não ter visto o estadual como prioridade. A questão é que a pressão começa a vir da arquibancada porque os resultados são ruins e porque o Flamengo poderia ser rebaixado no estadual. Mas o que realmente impactaria no Flamengo ser rebaixado no estadual? Uma marca na história do Flamengo? E eu acho que o rebaixamento beirava o impossível, tá? O Flamengo iria para um quadrangular onde ele é muito superior aos outros times. Mas aí ia ter que colocar os titulares para jogar. Pelo menos em alguns jogos para garantir uma pontuação tranquila, né? Aí atrapalharia o planejamento do Flamengo, assim, os clubes eu sei que isso não tem como fazer porque existe uma questão política, principalmente no caso da FERJ, é uma questão em contrato, né, que os clubes assinaram. No regulamento, né? No regulamento, para colocar seu time principal para jogar, né, depois das 3 primeiras rodadas. Então isso é um compromisso que os clubes assumiram com a federação. Então é claro que os clubes têm que cumprir isso. Mas caso não houvesse essa cláusula, o estadual deveria ser um torneio de pré-temporada para as equipes da Série A. Para realmente ter uma temporada completa até final do ano, bem estruturada, bem pensada, com os times bem fisicamente, começando um Brasileirão bem fisicamente, o mundo ideal seria esse. Mas no Brasil isso é praticamente impossível, porque tem diversas questões, e principalmente políticas, para que isso não aconteça. Agora vamos lá, né? Em relação a essa disputa toda, eu vejo esse jogo, Botafogo e Flamengo, um jogo muito aberto de verdade. Porque embora a gente tenha de um lado um Flamengo que está com um elenco incrível, muito bom, como sempre, tem uma questão física que eu acho que ainda não está no melhor do Flamengo, até por conta desse início de temporada conturbado, e um Botafogo que tem um ataque muito veloz. Eu tô achando a defesa do Flamengo ainda distante daquilo que a gente sabe, especialmente em velocidade para conter os contra-ataques. E a gente sabe como o Flamengo gosta de ocupar o campo do adversário, e os gols que o Flamengo tem sofrido nesse início de temporada tem sido mais ou menos assim, com umas dificuldades defensivas de aguentar correr para trás, essa recomposição na hora que o adversário consegue pegar o Flamengo com essa linha muito alta. É algo que vai ser aprimorado com o andar da carruagem, mas nesse momento ainda a gente não viu, está na melhor forma física e técnica dessa linha defensiva do Flamengo. E eu acho que o Botafogo pode se prevalecer disso, pode se dar bem com isso, porque é um time que com essa ligação, não é ligação direta, mas com essa verticalidade, com essa objetividade. Então, pessoal, na notícia aqui, né, uma informação exclusiva e bastante importante. A equipe do Flamengo recebeu aí, pessoal, uma proposta pelo atacante Luiz Araújo. Só que, né, vamos ver aí o que vai acontecer. Uma proposta de 31 milhões, né? O Atlético Mineiro que fez essa proposta para poder tirar esse jogador da equipe do Flamengo, né? Nesta etapa da janela de transferência, o Flamengo, né, tem que tomar bastante atenção. O atacante aí de 29 anos, de forma inesperada, recebeu aí, né, e viu um grande interesse da equipe atleticana no jogador, né? Só que de imediato a equipe do Flamengo já recusou, né? Recusou a proposta, né? De acordo com as atualizações divulgadas pela Laura e Thiago Lima, né, do GE, o Atlético Mineiro enviou uma proposta de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais na cotação atual, pelo atacante Luiz Araújo, que pertence à equipe do Flamengo. No atual cenário rubro-negro, o que faz, né, as partes aí, né, tem uma análise, e o Flamengo já de antemão já falou que não negocia o jogador, né? Então o Luiz Araújo topa deixar o Flamengo. A princípio, o Luiz Araújo não descarta uma transferência, né? Isso aí é interesse do jogador. O jogador vem entrando aí no decorrer das partidas na equipe do Flamengo. Ele que, desde quando chegou, né, na equipe do Mengão, soma aí 148 jogos, com 23 gols marcados e 20 assistências realizadas, né? Então, ele que tem um contrato aí com a equipe do Flamengo até 2027, já apareceu no radar, né, do Cruzeiro. Isso mesmo, já apareceu no radar do Cruzeiro quando o Flamengo, né, tinha interesse de contratar Caio Jorge. Ia dar o Luiz Araújo, né, como moeda de troca, e o jogador não quis ir para a equipe do Cruzeiro também. O presidente do Cruzeiro não quis fechar negócio, né? Então, eu quero saber a sua opinião. O Flamengo tem que manter um jogador que nem o Luiz Araújo, ou o Flamengo teria, né, que abrir mão de Luiz Araújo e trazer o atacante aí que poderia somar mais ainda na equipe do Flamengo? Deixa bastante comentário aqui nesse vídeo, que é importante, pessoal. Também deixa like no vídeo, deixa muito hype para poder divulgar mais ainda o vídeo e chegar para mais flamenguistas. Então divulgue com 1, 2, 3,
4 amigos flamenguistas que vai estar ajudando demais aqui, né, as mídias do Flamengo subir cada vez mais, beleza? Então essa aqui foi a nossa notícia dessa sexta-feira à noite, notícias exclusivas da Sport TV do Tá Na Área, que trouxe as últimas do Mengão. Mas antes, pessoal, de terminar o vídeo, deixa o like, inscreva-se e até as próximas informações do mais querido.